noite, meus irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, com o tempo a gente vai mudando os gostos, né? É natural. A gente gosta de algumas coisas, depois de um tempo a gente muda um pouco de gosto. Sempre gostei muito de música, mas ao longo desses últimos anos, eu acho que 5, 6 anos, a música clássica eu fui gostando mais dela do que já gostava, né? Então, assim, eu ouvia sem reclamar. Hoje é um negócio que eu procuro para colocar no carro, para ouvir, né? E os meus trechos são longos lá em Brasília, de meia hora para ir de um lugar, meia hora para ir para o outro, são 60 quilômetros, então dá para ouvir bastante música, né? E no meio dessas músicas tem uma parte de uma peça de Bach que me chama muita atenção, que é talvez uma das mais conhecidas entre os músicos aqui. Eu sei que aqui na Igreja do Satélite tem muito músico, que é da Suíte 3, que é uma área, é uma parte de uma peça que foi adaptada, e aquela parte daquela peça, o solo todo acontece numa única corda, né? Na corda Sol, se eu não me engano, é na nota Ré, ali dentro daquele, em onde ela começa aquela área. A área então é um solo, ela é uma quebra dentro de toda a peça de Bach, e é um solo encantador e ao mesmo tempo ele é triste, ele é melancólico. Se a gente conseguisse traduzir aquele solo daquele violino para uma voz, você ia perceber alguém cantando os sentimentos do coração, da alma. É algo que a gente ouve, algo que a gente fica parado ali ouvindo durante muito tempo, é algo que mexe com a gente, mas que traz a sua beleza, que traz vida no meio de uma quebra, com notas às vezes não tão alegres e não tão felizes, notas menores, mas que vai mexendo com a gente. Então é algo triste, é algo emocionante, é algo que, se a gente pudesse provar com a boca, seria, como eu escrevi no texto que eu mandei para alguns de vocês, sobre a situação do meu pai, é um azedinho doce, ou um doce azedo, em que você vai provando, né? E isso a gente não encontra só na Sinfonia de Bach, a gente encontra isso nos solos, nos musicais, enfim, é algo contínuo, uma quebra com esse tom que às vezes é mais árido. O pastor Tim Keller, pastor em Nova York, ele, dentro dos seus livros, ele tem um livro muito interessante, que o título é Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Nesse livro, ele descreve a experiência de um homem que viveu um período de sofrimento muito grande. E ele pega então parte dessa carta, dessa correspondência que ele teve com este homem, e ele escreveu assim: este é o momento de cantar uma ária. Não é o que desejo. Imagino eu que esse homem deveria ser um músico. Não é o que desejo. Não queria ter essa oportunidade, mas ela chegou. E o que vou fazer? Vou me mostrar à altura da situação? Eu creio que muitos de nós, se não cantaram áreas ao longo da sua vida, cantarão ou solarão áreas ao longo da sua vida. Muitos de nós, no ritmo da vida bem organizado, com notas felizes, notas boas, notas que enchem o coração, em algum momento vão perceber uma pausa, vão perceber um momento em que as partituras vão chegando e parece que elas não condizem com tudo aquilo que veio antes, porque as notas agora elas são mais tristes, elas são mais silenciosas, elas são mais devagar, elas levam a gente para um outro cenário, parece que é mais desconfortável. E como aquele homem que escreveu para o Tim Keller,
nós não queremos ter a oportunidade, mas eu garanto para você que em algum momento, eu e você vamos solar pequenas áreas da nossa vida. A gente vai se deparar com esse momento desconfortável, difícil, de um tom mais triste, e a pergunta é: como nós vamos lidar com isso? Estaremos à altura de cantar uma área em que as pessoas vão perceber a dor e ao mesmo tempo vão falar assim: mas existe algo aqui, existe algo que nos remete a algo maior. Nessa noite eu quero conversar com vocês sobre um tema sensível, difícil, na normalidade da vida. Depois de uma pandemia, talvez algo mais difícil ainda. Eu queria conversar com vocês sobre sabedoria nos tempos de área, nos tempos de provação, nos tempos de sofrimento, nos tempos em que a sua vida, dentro da melodia da sua vida, as notas vão se tornar notas menores. Queria conversar um pouquinho sobre sabedoria nos tempos da provação. E eu já adianto para você que quando a gente fala de provação, sofrimento, nós estamos falando de um terreno muito misterioso. É um terreno em que muitas perguntas surgem. E eu já adianto para você também que nós não temos respostas para muitas coisas. Mas o que temos na palavra é suficiente para a gente encontrar o tom, o ritmo certo, para a gente estar à altura das áreas que nos chegam, das provações, dos momentos mais difíceis que nós enfrentamos. Então eu queria ler com você Tiago, capítulo 1, do verso 1. E eu vou ler do verso 1 até o verso 8. Nós vamos parar um pouquinho antes da nossa meditação, mas eu quero ler com você Tiago 1, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Pai Santo, guia-nos na meditação da Tua Palavra, que o Senhor nos encontre e que saibamos perceber a Tua presença junto conosco nas áreas, nas provações que enfrentamos ao longo da nossa jornada. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, em Berlim, surgiu algo interessante nos últimos anos. Surgiu um instituto, Max Planck, e é um instituto voltado para o estudo da sabedoria. Eles não são cristãos, são ateus. Mas eles desenvolvem ali o projeto da sabedoria dentro desse instituto, e eles sintetizaram, depois de muitos anos, olhando para a religião, olhando para diversas expressões religiosas, expressões culturais, ao longo dos anos e no mundo, quais são as características da verdadeira sabedoria. E eles sintetizaram em 5 características de alguém que é sábio.
Primeiro delas é alguém que tem um conhecimento histórico, tá? Não só um conhecimento histórico da história, mas um conhecimento histórico da própria vida, da realidade, de onde vem, para onde vai, enfim, um conhecimento histórico. O segundo, um conhecimento prático, factual, a capacidade de pensar contextualmente, tá? Não das grandes coisas da ciência, mas se você é um carpinteiro e consegue lidar com a carpintaria de forma satisfatória, você é sábio nisso, tá? O terceiro, considerar as experiências passadas e planejar o futuro. Olha só, nós estamos falando de coisas simples. Em quarto lugar, o balanceamento dos valores culturais. E em quinto, capacidade da gestão das incertezas, lidar com os próprios limites do conhecimento. Perceba que esses que não são cristãos, eles tocam algumas das nossas realidades, mas a quinta realidade diz respeito àquilo que a Bíblia fala ao longo de toda a sua história. É a capacidade da gestão da vida, das incertezas, da falta de conhecimento que nós temos muitas vezes das questões que nos cercam. É a capacidade de lidar com as questões que vêm na nossa história, como, por exemplo, aconteceu com o meu pai há um mês atrás, e que nós não temos resposta. Como lidar com essas questões? Como lidar com as provações? Como lidar com a imprevisibilidade, que é mais previsível do que o que você imagina? Porque algo vai acontecer. É interessante que num contexto cristão, um dos critérios para saber se a pessoa é sábia ou não, é perceber como ela lida com as incertezas, como ela lida com as provações, como ela lida com até o sofrimento. E aí o Tim Keller, no mesmo livro que eu citei agora há pouco, diz que uma das principais questões da vida é essa. Uma das principais questões na vida de um homem e de uma mulher para serem sábios não é o quanto ele adquiriu de informação, mas é como ele lida com a imprevisibilidade da vida, como ele lida com as provações, como ele lida com aquilo que foge da mão dele, que escapa pelos dedos. Como a gente lida com isso? Bom, o Tim Keller no livro, ele traça um caminho no primeiro capítulo. Ele vai falar disso, como a filosofia trata isso, como as religiões vão tratar isso. Mas eu queria então olhar para o livro de Tiago, porque eu creio que Tiago, ele é igual Tramontina, cortante direto. Ele é rápido, ele é ligeiro. Ele traz toda uma bagagem histórica da vida dele, da experiência dele com Cristo, e ele traduz isso em palavras para uma igreja que estava passando por provação, para uma igreja que estava cantando uma área, para uma igreja que estava num solo triste, num momento difícil da sua vida. Tiago começa então falando para um grupo de irmãos grandes, tá? A epístola de Tiago é uma epístola conhecida como uma epístola para as igrejas, assim como algumas outras. Ela não é direcionada a uma igreja só, ela é direcionada a muitos e muitos irmãos, tá? Então ela é uma epístola que circulou por várias e várias igrejas. Esse Tiago escreve para irmãos que viveram momentos de uma perseguição que foi desencadeada por Herodes, e que resultou, por exemplo, na morte do outro apóstolo, Tiago. Esses irmãos, diante da perseguição, então, eles tiveram que abandonar casa, família, amigos, negócios, tiveram que fugir, participavam de alianças comerciais que precisavam prestar culto a César para poder terminar e concretizar o seu negócio. Mas eles não se rendiam a César, eles não participavam das alianças comerciais. Então muita gente quebrou financeiramente, não tinha mais o sustento para o dia a dia. Então esses irmãos estavam passando por provações de natureza tão distinta quanto eu e você passamos. Gente sofrendo, gente tendo que fugir, gente tendo que sair da sua área de conforto.
Então Tiago está falando, quando ele fala de provação, de situações externas inesperadas, não previstas, que chegam a nós. Mas o mais interessante para mim é que ela é uma epístola circular, ou seja, é uma epístola que não está falando para um irmão num único momento, ele está falando para irmãos ao longo da história, em muitos momentos. E por que isso chama atenção? Por que que Deus, na sua soberania, construiu a epístola dessa forma? Para nós sabermos, eu e você, que nós não somos os únicos a passar por provações e sofrimentos. Você não é o único a cantar uma área. Muitos e muitos irmãos, aqui em São José dos Campos, na cidade onde você nasceu, perto da sua família, lá em Brasília, muitos irmãos estão cantando áreas. Muitos irmãos estão passando por sofrimento e provação. E eu não estou dizendo isso para criar aqui nessa noite um caldeirão de sofrimento da gente. Um caldeirão assim de amargura, de rancor, não é nada disso. Mas a gente tem que abrir os olhos para isso. Nos ajuda a entender que nós não estamos sós. Que a sua área não é a única área que Deus ouve. Deus tem ouvido e ouve muitas canções de lamento, de sofrimento, de angústia. Isso cria na gente um sentimento de comunhão. Saber que eu não estou só nessa caminhada. Saber que muitos irmãos estão passando por isso também. E que Deus tem ouvido essas áreas, Deus tem ouvido essas canções de lamento, de angústia que muitos cantam. E é para esses então, que Tiago continua escrevendo, dizendo assim: a vocês, igreja espalhada, a vocês, igreja em Brasília, a vocês, igreja em São José dos Campos, a vocês, igreja presbiteriana do Jardim Satélite. É assustador o que Tiago diz agora. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu não sei você, mas eu, num primeiro momento, num segundo momento, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no 10º momento, às vezes tem assim um desconforto com a palavra. Sabe aquela sensação de indigestão? Sabe aquele negócio que você olhou na vitrine e falou assim: que bonito, parece que está gostoso, parece que está agradável, né? Mas quando eu coloco na boca e esse negócio entra para dentro, não desceu bem, parece que está meio indigesto isso daqui. E por que é indigesto? Porque Tiago fala de algo totalmente contrário à nossa realidade. O normal seria: tende por grande alegria o passardes por gozo, por festa. Mas não é isso que Tiago fala. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, fala o contrário. Tende grande alegria o passardes por várias provações. Eu creio que nós temos dificuldade de engolir isso daqui, de lidar com isso, porque a tendência e a nossa geração e a cultura em que a gente vive, ela tende a dizer para mim e para você que provações, áreas, sofrimentos e angústias não são oportunidades para amadurecimento, crescimento e nos tornarmos sábios. E o que a Bíblia diz é o contrário, que os momentos de sofrimento, as áreas, as provações, são um terreno fértil para que o nosso coração se torne sábio. Não quer dizer que a gente vai procurar a aprovação, porque fica tranquilo, meu irmão, a aprovação vai bater na sua porta. Eu queria falar outra coisa, mas não dá para falar, essa é uma realidade.
A provação vai bater em algum momento na sua porta. E como a gente vai lidar com isso? Mas o meu incômodo estava lá ainda, lá atrás, quando eu lidei com esse texto. Eu falei assim, não, eu vou procurar nas outras traduções, porque essa daqui é a revista e atualizada. Eu falei, vou procurar numa paráfrase pelo menos, uma paráfrase que eu gosto. Fui lá no Eugene Peterson, e ele diz assim, amigos, quando as lutas e aflições atingirem vocês em cheio, saibam que isso é um presente especial. Eu falei, não, Peterson, eu não gostei do que você disse. Vou para uma outra, vou para a NVI, né? Vamos lá, nova versão internacional, vamos ver como é que eles estão lidando com isso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria por passarem diversas provações. Eu falei, não, vamos para uma tradução livre? Na minha tradução livre, considerem uma alegria absoluta. Irmãos, sempre que vocês enfrentarem tribulações de vários tipos. Eu falei, meu Deus, está complicando mais a nossa vida de crente, como assim? O que eu quero deixar claro nessa parte da mensagem é o seguinte: o que você ouviu de Tiago é realmente o que o Tiago está querendo dizer. O que causou a indigestão é realmente para causar a indigestão. O que mexe com a gente é realmente para mexer com a gente. E o que o Tiago vai dizer para mim e para você a partir de agora, não é que você tem que viver com um sorriso no rosto e chamando todo mundo para fazer churrasco, quando a situação é de provação e de angústia, não é isso. Mas o que Tiago está querendo trazer para a gente é a realidade não visível de Deus para a realidade visível, para como eu e você tocamos essas realidades ao longo da nossa vida. Então, ao meu ver, o que o Tiago tem em mente aqui? O que o Tiago tem em mente quando ele traz essa mensagem que, na Bíblia, no texto sagrado que você tem aí na sua mão, é tão saboroso, mas quando você tem que viver isso, é tão indigesto? Em primeiro lugar, eu creio que o convite que Tiago faz é que nós devemos olhar para além das provações. Olhar para além das provações. Tiago convida aqueles irmãos para olharem para além das provações, para o impacto dessa realidade, das provações, na vida deles. Ele fala assim: considerem o passar por várias provações, considerem as provações que vocês vivem ou que viverão, olhando não só para elas, mas para tudo aquilo que ela vai gerar na vida de vocês. Tudo aquilo que ela pode gerar em torno de vocês. Não é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo, como vi nesse mês na realidade do meu pai, mas eu quero falar de outras duas pessoas que eu acompanho de pertinho na vida da minha igreja. Uma delas com um câncer metástico e outra com um câncer no cérebro, com 36 anos, com 2 filhos pequenos. E ela me dizendo assim, na última visita antes de vir para cá: pastor, eu sei que isso e essa provação que estamos passando, ela mexe não só comigo e com o Renan, meu marido, ou comigo e com os meninos. Deus tem algo a fazer na vida da minha família, Deus tem algo a fazer na vida da igreja, Deus tem algo a fazer na vida dos meus amigos, e eu não sei o que Ele vai fazer. A única oração que eu tenho é para que Ele nos torne cada vez mais parecidos com Jesus. Quando o Tiago nos convida a considerar, eu creio que ele está pedindo para a gente fazer esse tipo de olhar para as áreas que nos envolvem. Olhar para além, olhar para aquilo que Deus está fazendo e que pode fazer. E isso não acontece de forma rápida, isso é na medida que o tempo passa, isso leva tempo. A área leva tempo para ser cantada, para ser tocada, leva tempo.
E essas palavras e essa percepção, ela está em pleno acordo com o resto das Escrituras. Lá em Romanos 8, quando Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, ele escreve para uma igreja que está passando por perseguição. Tanto que no capítulo 8 ele fala assim: eu sei que vocês estão pedindo e parece que o pedido de vocês não é ouvido, vocês não têm força, mas o Espírito Santo intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Logo em seguida ele começa a falar de coisas mais pesadas. Olha, tudo que vocês vão viver, tá? Tudo que vocês vão viver, verso 28 e 29, vai forjar em vocês o caráter de Cristo. E saibam que nada do que vocês vão viver está para além do amor de Deus. Ou seja, vivam as situações porque vocês vão viver, mas olhem para elas de uma outra perspectiva. Olhem para além delas. Estejam abertos ao que Deus está fazendo. Olhem para o que Deus está fazendo no próprio coração de vocês. Pastor James Houston, um amigo, ele dizia que as situações de provação, elas servem como um jardineiro de Deus na nossa vida. Ele vem fazer a jardinagem do jardim. Ele vem tirar as ervas daninhas, ele vem podar o que precisa ser podado, ele vem rastelar o que precisa ser rastelado, ele vem arrancar o que precisa ser arrancado. Mas olhem para além, olhem para aquilo que Deus está fazendo. Deus não prometeu para mim e para você uma caminhada tranquila. O que Ele prometeu é um futuro certo. A gente tem que olhar lá na frente. Quando a gente olha lá na frente, talvez surja na nossa boca um canto como o da Fernanda. Pastor, Deus, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo no entorno. E eu estou feliz porque Ele vai fazer algo. Em segundo lugar, creio que Tiago está nos convidando aqui a caminhar com uma confiança profunda em Deus. Existe na palavra do Tiago um sentido presente, para o dia, para o agora. Não é só uma esperança escatológica do que ele está fazendo, mas existe uma palavra para o hoje, porque Tiago não é escapista. Tiago não tira a gente dos pés da realidade, pelo contrário, todo o livro do Tiago é muito prático, é muito diário, é muito o que eu vou fazer amanhã de manhã. E o que ele fala aqui transcende em muito qualquer otimismo ou pensamento positivo. O que o Tiago tem em mente aqui é uma confiança da presença de Deus que nos faz perseverar. É uma confiança de que Deus está agindo. É uma confiança de que Deus vai fazer algo que a gente não espera. Atravesse os momentos de provação com essa confiança de que Deus é bom, de que Deus permanece o mesmo. Essa esperança, ela é escatológica, sim, tem a ver com o que Deus está fazendo lá na frente, mas tem a ver com hoje. Conversando esses dias com a minha mãe, ela falou assim, enfrentando tudo isso e recebendo a notícia de que o seu Valdir pode entrar para a cirurgia, mas nós não temos a certeza se ele vai sair da cirurgia. A minha mãe saiu e ela falou assim, eu orei com o seu pai agora. Falei, mãe, e nós oramos falando assim, se a gente se vê, tá bom, que é o que a gente quer, mas senão a gente vai se ver na glória. Eu estou muito frio. Eu falei, não, isso tem a ver com isso daqui que a gente está lendo agora. Existe uma confiança, existe uma segurança da presença de Deus, do cuidado de Deus, do amparo de Deus, que transcende a situação. O que o Tiago está falando para esses irmãos é, permaneçam nessa confiança, perseverem nela, se mantenham firmes nela, caminhem numa confiança profunda, constante, não duvidosa. Não permitam que as situações mudem o olhar de vocês em Deus. Deus não é um carrasco que pede a mim e a você sorriso quando é tempo de choro.
Mas o que ele está pedindo aqui, para mim e a você, é que a gente olhe para as circunstâncias, para além delas, e que a gente entre nas áreas com confiança. Ele vai dar as notas certas para nós tocarmos essa área, mas precisamos confiar nele. E em terceiro e último lugar, Tiago ele diz: perseverem para ser aperfeiçoados. Perseverem para ser aperfeiçoados. Bom, pelo menos 4 vezes na semana, 4, 5 vezes na semana, apesar do shape mais abaulado, mais redondo, né? Aqui, 4, 5 vezes na semana eu faço uma atividade física assim extenuante, bem extenuante. Além do jiu-jitsu, uma outra atividade física que leva realmente a um limite cardio assim elevado, né? Grande. E gente, para poder crescer, para poder ficar bom no jiu-jitsu, para poder correr um pouco mais do que 50 minutos, 1 hora e pouquinho, a gente precisa de um exercício constante, permanente, cadenciado, mas que vai dar para a gente dia a dia crescimento. E para isso você precisa de perseverança. Precisa perseverança para acordar antes do sol nascer. Precisa perseverança para fazer as coisas que tem que fazer mesmo no dia que está cansado. Precisa de perseverança para fazer o que tem que fazer quando às vezes a gente está até mesmo com uma dorzinha. Para poder crescer precisa de perseverança. Às vezes não é o que eu quero, às vezes não é o que o meu corpo está pedindo, às vezes não é com alegria que eu falo assim, ai que delícia, agora vamos lá, vamos correr 1 hora. Não é. Mas a perseverança me leva para uma outra realidade. Perseverar ao longo das provações nos leva mais ou menos dessa forma. Perseverar nas provações nos faz mais fortes em Deus. Perseverar nas provações, olhando para Deus, para além das situações, confiando nele, nos faz olharmos para as situações e falar assim: eu nunca imaginei que chegaria até aqui, mas estou aqui. Eu nunca imaginei que pudesse ser envergado dessa forma, mas fui. E isso não tem a ver com a sua força, tem a ver com a presença e a confiança em Deus, sabendo do que Ele está fazendo na sua vida. Somente a perseverança em cada uma das áreas da nossa vida, somente a perseverança pode nos levar a um crescimento real, maduro, da vida, e da vida com Cristo, e da vida em Cristo. Somente a perseverança torna a gente cada vez mais com a pele um pouco mais dura, mas o coração está mole, o coração está pulsante, o coração está sensível, o coração está generoso, o coração está misericordioso. Perseverar nas provações fortalece a musculatura da fé. E a gente está falando aqui de uma longa caminhada na mesma direção. Nós estamos falando de passo a passo, dia a dia, enfrentar as situações, olhando para além delas, vendo o que Deus está fazendo, confiando em Deus, sabendo que Ele é Emmanuel, Deus conosco. O que acontece é que diante das circunstâncias, Deus age na vida dos filhos dele. O que acontece é que diante das provações na caminhada, Deus vai moldando o nosso caráter. Mas tem algo aqui para a gente caminhar para o nosso encerramento já. Algo muito importante. Que a gente persevera quando a gente tem... A gente persevera quando a gente tem em quem realmente ter esperança. Porque senão a esperança vai ser no seu braço, a perseverança vai ser no seu braço, isso vai cansar. A gente persevera
quando a gente tem em quem esperar. Hoje pela manhã eu falei na Igreja Cristã Bíblica, ali no Oriente. E eu falava sobre Isaías 40, quando o povo de Israel se vê voltando do exílio, cheio de dúvidas, perguntas, e questionando Deus, né? Por que o Senhor deixou a gente passar por isso? Por que a gente viveu? E Deus vem e fala assim: meu povo, povo da minha aliança, povo com quem eu tenho relacionamento, quem por acaso mexe, pega as águas do mar na palma da sua mão, na concha da mão, quem por acaso mede os montes e os outeiros em balança de precisão, quem por acaso olha para os mais de 100 sextilhões de estrelas que existem no universo observável e chama cada uma delas pelo nome, e nenhuma delas vem a faltar. A quem vocês me comparam? Vai me comparar aos ídolos, aos governantes, aos deuses que tem por aí? Vocês não ouvem, não sabem? Eu sou o Deus de vocês. A nossa perseverança não é na nossa força, a nossa perseverança é nesse Deus. A nossa perseverança, ela encontra raiz nesse Deus que não se move, que as circunstâncias não o abalam, que é perene, que é constante. A nossa confiança é num Deus que diz para mim e para você: eu sou Emanuel, Deus com vocês. Os outros deuses, vocês precisam fazer coisas para alcançar eles, eu não, eu vim até vocês por meio de Cristo. Eu sou Deus convosco, eu sou Deus com vocês. A nossa esperança, ela é certa na pessoa de Deus. E isso gera em nós, então, uma postura diferente para lidarmos com as áreas, com as provações. Olhe para além das circunstâncias. Deposite a sua confiança em Deus. Ore para Deus e diga: Senhor, eu não sei como confiar, eu quero confiar, me ensina. É o que ele diz depois, né? Me dá sabedoria, porque eu não tenho, me dá sabedoria. Persevere com esperança, para que Deus realize em você aquilo que só Ele pode realizar, te transformar à imagem e semelhança de Cristo. Mas Tiago, está difícil. Tiago, parece que eu não vou resistir. Parece que a situação está tão doída que eu não consigo. Minha palavra e meu conselho a você é: renda-se a Deus. Coloque-se diante dele quebrantado, clamando para que Ele faça brotar no meio da área um ambiente de paz, de descanso, de tranquilidade pela presença dEle. Nós vamos orar, meus irmãos. Eu gostaria de convidá-lo a orar comigo. Mas se nesse começo de ano, assim como na nossa família, você está cantando alguma área, você está passando por provações, por dificuldades, se essas realidades que nós conversamos aqui, elas estão distantes, mas se você quer desfrutar dessa palavra que Tiago traz, gostaria de convidá-la a se colocar de joelhos onde você está. Aqueles que não puderem, que se coloquem em pé. E nós vamos orar ao nosso Deus. Alegrem-se na esperança, mas perseverem na oração, na medida em que
os irmãos estiverem passando por provações, dificuldades. É o que diz Romanos 12. E é isso que eu gostaria de fazer com você. E nós vamos clamar a Deus para que nos dê da alegria dEle, para que por meio do Espírito estejamos aptos a tocar essas áreas que têm se instalado na nossa vida. Então, se você quiser, puder, fique de pé ou coloque-se de joelhos e nós vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, sabemos que não existe nada místico em levantar, mas existe um sentido muito grande quando curvamos o nosso coração e os nossos joelhos. E no gesto, no meio do teu povo, levantamos os olhos ao Senhor e clamamos por socorro. Pai, o Senhor sabe que muitos de nós têm passado por provações e têm tocado áreas e cantado áreas ao longo dos anos, alguns meses, situações que parecem que se instalam dentro de casa, no lar, e que vão roubando de nós, Pai, a percepção daquilo que o Senhor está fazendo. Pai Santo, eu peço ao Senhor, junto com esses meus irmãos, clamo a Ti para que, por meio do Teu Santo Espírito, que a Tua palavra e a Tua orientação transforme, Pai, as realidades internas do coração, para que as realidades externas tenham outro significado. Eu clamo, Pai, para que haja alegria, não por sofrer, mas porque o Senhor desvendou os nossos olhos para aquilo que o Senhor está fazendo e realizando. Que haja alegria, porque sabemos que não estamos sós, porque o nosso coração confia no Senhor, independente até mesmo das situações que nos envolvem. Que haja alegria, Pai, porque ao longo do tempo, ao olharmos para trás, possamos ver que já não somos quem éramos, porque fomos e estamos sendo moldados à imagem do Teu Filho Jesus. Eu clamo, Pai, para que o Senhor derrame sobre esses irmãos a graça da perseverança em Ti, para que continuem caminhando com os olhos em Ti, certos da Tua presença e da Tua bondade, e que possam, mesmo em choro, em lamento, abrir a boca e cantar um hino de louvor ao Senhor, porque o Senhor tem agido mesmo nas provações. Guia-nos, Pai, e que as áreas da nossa vida sejam ouvidas por outros, como um testemunho de que é possível, contigo, enfrentar as provações de forma diferente, esperançosa e alegre. Guia-nos assim, Pai, em nome de Cristo. Amém. Amém. Pode ser.